Olá! Dando seguimento ao Cardio-Oncologia por Amor, para você, familiar, amigo, paciente em tratamento do câncer e quer vencer o câncer e preservar o coração, aqui é o lugar certo. É um canal feito para você e eu vou te ajudar durante o tratamento. Vamos lá! Hoje o tema é arritmia, mais especificamente as arritmias que aceleram a batida do coração, as taquiarritmias. O paciente vem na consulta referindo palpitação, aquela batedeira no peito, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia no consultório. Diversos tratamentos oncológicos aumentam o risco de fazer arritmia e diversas situações específicas do paciente oncológico também. Mas como a gente vai saber quais são os exames e como tratar? Isso depende de cada caso. Antes de pensar que seja uma arritmia específica do coração, tem várias situações gerais do paciente oncológico, situações sistêmicas que acabam influenciando na batida do coração e pode acelerar o coração. A mais comum delas e que é extremamente frequente é a anemia. A gente sabe que a maioria das quimioterapias envolvem um certo grau de pancitopenia, de diminuição das hemácias e acabam cursando com anemia. A anemia, quando grave, exige mais do coração e uma forma de compensar a falta de células do sangue que levam oxigênio para o organismo todo, o coração reage a essa anemia com um aceleramento da batida do coração. Então é muito comum ataque cardíaco sinusal, que é a batida normal do coração acelerada. Normalmente o paciente fica com 110, 120 de batimentos. E aí ele vem na consulta falando que está com uma arritmia, mas muitas vezes a gente pede um screening geral para ver outras causas e aí aparece uma anemia grave e o exame mostrando que não tem arritmia específica do coração e sim uma taquicardia sinusal, que é o ritmo normal acelerado. Uma outra situação muito comum que leva a esse ritmo normal acelerado é a infecção. Então, o paciente interna porque está com uma infecção grave ou fez uma cirurgia no pós-operatório que você gera uma inflamação no organismo e ele desenvolve um ataque cardíaco sinusal por causa desse excesso de inflamação. E é uma forma também do organismo reagir para tentar combater ou um agente, um vírus, uma bactéria e etc., ou até esse processo inflamatório exacerbado que está num pós-operatório, por exemplo. Uma outra situação que a gente tem que ficar bem atento também são distúrbios da tireoide, porque a tireoide, como é uma glândula mãe, ela interfere no organismo como um todo. E quando o paciente está com hipertiroidismo, um excesso de hormônios da tireoide, também podem levar a uma palpitação, ao aceleramento da batida do peito. E por fim, outro exame que a gente pede com muita frequência para a gente descartar que não seja algo do coração e que pode estar causando elevação da batida, são os níveis dos eletrólitos no sangue. Por quê? Potássio, magnésio, cálcio, são eletrólitos que influenciam bastante com o funcionamento do coração, com o sistema elétrico do coração. E quando você tem alguma alteração nos níveis desses eletrólitos, às vezes cursa também com alterações no nosso sistema elétrico do coração. Então, é muito importante quando o paciente vem no consultório se queixando de palpitação, aceleramento, o cardiologista, no caso geral, ou um cardio-oncologista específico do paciente oncológico, a gente solicitar também um exame completo de sangue para ver se não tem anemia, se não tem distúrbio de tireoide, se não tem distúrbio hidroeletrolítico, distúrbios que levam ou se tem uma infecção, poderiam causar esse aceleramento sem ser, por si só, um problema do coração em si, certo? Quando a gente fala aí agora de arritmias mesmo, alterações do batimento do coração, que já não é o ritmo normal, mas é alterado esse ritmo em excesso, né? A mais comum de todas são extrasístoles. Extrasístoles são batidinhas fora do contexto, que eu chamo. A gente tem uma batida tum, tum,
e aí vem do nada uma fora desse contexto. Quando é em pouca quantidade ou o paciente nem repara, isso não tem problema nenhum. Todos nós temos um pouquinho de batidas fora do contexto. Então, um Holter, que é uma monitorização da batida durante 24 horas, que a gente pede na maioria dos pacientes que estão com essa queixa de palpitação, pode ter um pouquinho de ectopias, de extrasístoles, tanto supraventriculares quanto ventriculares. Para vocês não precisam saber direitinho qual é qual, mas o importante é que, dependendo da localização no sistema de condução do coração, a gente chama de supraventricular ou de ventricular. E isso, se for em pouca quantidade, que não leve a uma taquicardia, uma sustentação do batimento, não tem grandes problemas. Às vezes, sim, se o paciente tem queixa e sente palpitação, apesar de ter essas arritmiazinhas, e elas forem numa quantidade um pouco mais importante, às vezes a gente acaba entrando com medicações para evitar que venha, que aconteça a arritmia, né? Então a gente acaba usando, por exemplo, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, exemplo, atenolol, diltiazem, para evitar que venham essas batidinhas e se elas forem em grande quantidade e se o paciente referir sintomas. Das arritmias sustentadas, vamos dizer assim, que ficam permanentemente ou que ficam por um tempo e depois revertem, mas um tempo maior, a gente tem como a principal a fibrilação atrial. Ela é extremamente comum em qualquer paciente idoso, porque a gente sabe que quanto mais idoso o paciente, maior o risco de desenvolver fibrilação atrial. Porque o coração, com o tempo, vai envelhecendo, vai dilatando o nosso átrio esquerdo e aumenta esse risco de desenvolver a fibrilação atrial. Ela é uma arritmia do bem, em geral, ela não vai levar a um óbito por causa dela, mas ela aumenta muito o risco de fazer AVC, derrame na cabeça. Então, além de deixar ela controlada, quando a gente não quer reverter ou tirar ela, na maioria das vezes a gente tenta tirar ela pelo menos uma vez, se a gente achar que o paciente foi um único episódio, uma situação pontual, como um pós-operatório, que é muito comum, e principalmente pós-operatório em paciente que fez cirurgia de tórax, cirurgia de pulmão, neoplasia de pulmão, ou alguma coisa em mediastino. Isso é muito comum, fibrilação atrial no pós-operatório. Chega a mais de 10% dos pacientes a ter esse tipo de arritmia nessa situação de pós-operatório torácico. Fora que nos outros também é bem comum, mas menor a incidência é um pouco menor. Porque o pós-operatório tem toda uma inflamação, às vezes tem esse distúrbio hidroeletrolítico, e o paciente que já tem uma predisposição a ter uma arritmia, às vezes desenvolve arritmia. Nessa situação, se ela for temporária e a gente consegue reverter, ótimo, não tem problema. Se ela não durar mais de 48 horas, o paciente não vai precisar, em geral, usar medicação para afinar o sangue. No máximo, vai usar uma medicação para a gente tentar evitar que venha a arritmia, se isso já se tornou uma coisa frequente ou teve mais de um episódio, por exemplo, certo? Mas, se o paciente cronificou essa arritmia, e para nós médicos a gente avalia se tem ou não benefício de tirar a arritmia. Às vezes não tem benefício de tirar, já tem o átrio esquerdo muito grande, o risco de voltar com a arritmia é maior do que você acabar submetendo o paciente a uma cardioversão, a um procedimento de eletrofisiológico para tentar fazer a ablação dessa arritmia. Então a gente acaba aceitando a presença dela, só que a gente precisa controlar a batida, no caso da fibrilação atrial, com medicações para controlar, exemplo, o atenolol, exemplo, o diltiazem, dependendo se o paciente não tem disfunção no coração. E aí, a gente vai usar o anticoagulante, que eu falei no vídeo anterior de trombose, pode ser novos anticoagulantes ou a varfarina, mas para paciente oncológico a gente prefere os novos anticoagulantes por aquele mesmo motivo que eu falei, porque ele acaba sendo muito ruim o manejo, porque tem muita interferência de outras medicações, então ele é inferior em relação à terapia injetável, ao enoxaparina, como é inferior também aos novos anticoagulantes. Então, a gente acaba preferindo os novos anticoagulantes na situação da fibrilação atrial. Mas não é só pela idade, não é só pós-operatório, mas outras situações no paciente oncológico aumentam o risco de desenvolver fibrilação atrial, como outras arritmias, também taquiarritmias. Exemplo, o uso de taxano, de platina, de 5-furacil,
Já falei deles em todos os meus outros vídeos, são quimioterapias que podem afetar o coração e também pode aumentar o risco de fibrilação atrial e outras taquiarritmias. Agora eu quero falar especificamente de um tipo de arritmia que é o prolongamento do intervalo QT, que isso pode sim levar a uma arritmia mais grave, um torsade de Pointes, que leva porque algumas quimioterapias, algumas medicações aumentam esse intervalo QT, que é um intervalo que a gente, como médico, calcula pelo eletrocardiograma. E quem usa certas medicações, como tamoxifeno, como dasatinib, nilotinib, ribociclib, são todas quimioterapias que levam ao aumento do intervalo QT. E isso, o cardiologista, o cardio-oncologista que está acompanhando esse paciente tem que fazer um acompanhamento para não deixar isso de lado. Normalmente a gente tolera intervalo QT até 500. Passou de 500 milissegundos, a gente é obrigado a suspender o tratamento oncológico, certo? Porque o risco de desenvolver essa arritmia mais grave, que a gente chama, que é uma arritmia ventricular, que pode levar inclusive a óbito, é grande, certo? Então, resumidamente, a gente tem diversos tipos de arritmia. Esse é um vídeo genérico, depois mais pra frente a gente pode falar de cada uma delas separadamente. A mais comum das taquiarritmias são extrasístoles, das formas persistentes são fibrilação atrial, que é uma arritmia em geral do bem, muito comum no pós-operatório, em pacientes mais idosos, principalmente cirurgia de tórax, mas em geral, se revertida, não tem problema nenhum. Se ela for se manter, o grande problema é a gente controlar a batida, então a gente usa a medicação para que não fique nem tão alta. Às vezes suspende até para ela não ficar tão baixa, mas chega a ficar um meio termo, certo? E a gente usa a medicação para afinar o sangue para evitar o AVC, se o paciente preencher uns critérios que a gente chama de Charles-Vasque. Ou seja, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele já teve AVC antes, se ele tem alguma doença vascular, se tem idade avançada, acima de 65 anos, ponto 1 ponto, 75 anos, pontua 2. Então, o médico vai calcular e vai ver se precisa ou não usar o anticoagulante, certo? E tem arritmias maiores, mais graves, arritmias ventriculares, que a gente chama muita atenção dessa questão do intervalo QT, certo? Então, é muito importante o paciente oncológico que sentir palpitação ser encaminhado a um cardio-oncologista para poder avaliar tudo isso, desde de anemia até arritmias graves que podem ser fatais. A gente tem que ficar de olho. E para finalizar, que é uma pergunta que todo paciente me fala, qual é a batida normal do coração? De maneira geral, para quem não tem doenças graves, etc., mesmo no paciente oncológico, a gente tolera de 60 batimentos por minuto até 100 batimentos por minuto. Mas claro que, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca, a gente quer que ele fique abaixo de 70. Então, se ele ficar com 55, 53 e o paciente estiver bem, sem sintomas, pra gente tudo bem, certo? Então é isso. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre arritmia em outros vídeos, mas é só um início pra gente falar um pouquinho desse tema tão importante. Um grande beijo, se inscrevam no canal para ter mais informações na semana que vem. Tchau, tchau!